Saudações a todos, dando continuidade então ao tema obsessão, trazido por Manuel Filomeno de Miranda no livro Nos Bastidores da Obsessão, pela psicografia do Divaldo Franco. Nós estamos vendo em sequência, pela riqueza deste prefácio, vale a pena irmos esmiuçando. Então, dando continuidade, nós temos, ele nos traz: vivemos cercados na Terra daqueles que nos precederam na grande jornada da desencarnação. Muito interessante, já nos leva a nos lembrarmos do ensinamento de Paulo, né? De Paulo de Tarso, desprezado por muitos que buscam não entender o que isso significa, né? Que nos alerta que em torno de nós há uma nuvem de testemunhas. Uma nuvem de testemunhas. Ele nos trouxe isso de uma forma muito clara lá atrás, né? Aos tempos, logo após a partida de Jesus. E nos afirmou, né? Nos afirmou que estamos juntos a uma nuvem de testemunhas. Mas nem todos entendem o que ele quis nos passar, né? Então, como é natural, em razão disso, somos o que pensamos. Isso é uma grande verdade. Nós somos o que pensamos, não o que aparentamos ser, né? Então, em razão disso, somos o que pensamos, permutando vibrações que se harmonizam com outras vibrações afins. Como é natural, graças às injunções do renascimento, o homem é impelido à depressão ou ao exaltamento, vinculando-se aos pensamentos vulgares compatíveis às circunstâncias do meio, situação e progresso. Então, de acordo ali com as injunções do renascimento, o que ele quer dizer? Aquelas situações que nós trazemos, né? E que funcionam como imposições, porque vem ali já determinadas marcas, né? No nosso perispírito, que se manifestam no nosso corpo físico, determinadas situações que a nossa casa mental alimenta e, evidentemente, ela retorna para cá tal qual e isso vale, nós sempre não dizemos que nós retornamos ao plano espiritual, que é a nossa casa, é o voltar para casa, né? Retornamos tal qual somos. Então, exatamente como estávamos no momento, como vínhamos sendo, né? No momento em que os nossos olhos se fecham, despertaremos do lado de lá, tal qual somos. Da mesma forma, também retornamos ao corpo carnal, tal qual somos, com uma grande oportunidade, a bênção da infância. A infância é uma bênção, porque podemos trazer ali tantas tendências, tantos arrastamentos, né? Tantas dificuldades ali como espíritos, né? Em função ali das nossas escolhas, da nossa bagagem muitas vezes tão nociva, né? Tão sem coisas realmente importantes, os apetrechos que vamos acumulando nessa mala, digamos, nessa bagagem que carregamos conosco, aonde quer que estejamos, muitas vezes não tem coisas que deveriam ser úteis, né? Que poderiam ser úteis porque não foram conquistadas. Mas é na infância, então. A infância é o tempo propício para que a boa educação, o amor dos pais, o bom encaminhamento possa despertar neste espírito que retorna ao corpo de carne os bons propósitos, as condições de melhoria. Continuando, assim faz imprescindível o exercício da prece mental e habitual para fortalecer as fulgurações psíquicas que visitam o cérebro, constituindo a vida normal propícia à propagação do pensamento excelso, né?
Então, é importante o exercício da prece mental, habitual, deve fazer parte ali dos nossos hábitos para nos ajudar, né, para fortalecer as fulgurações psíquicas, né, buscando ali afastar todo e qualquer pensamento contrário à lei do bem, à lei do amor. Porque o homem, ele foi criado e ele tem dentro de si essa busca do bom, do justo e do belo. Por mais que estejamos complicados nessas escolhas, nessas buscas, por mais que estejamos atrasados e comprometidos, em nós há, né, e despertará esse desejo da busca do bom, do belo e do justo. Mas vamos ao texto. Enquanto o homem se descuida da preservação do patrimônio divino em si mesmo, verdugos da paz acercam-se da residência carnal, ameaçando-lhe a felicidade. Endividado para com eles, faz-se mister ajudá-los, com os recursos valiosos da virtude, palmilhando as sendas honradas, mesmo que urzes e cardos espalhados lhe sangrem os pés. Todos renascemos para libertar-nos do pretérito culposo em cujos empreendimentos fracassamos. E como a dívida se nutre do devedor, enquanto não nos liberarmos do compromisso, ficamos detidos na retaguarda. É por este motivo que o apóstolo dos gentios nos adverte quanto à nuvem que nos acompanha, revelando-nos a continuada companhia dos desafetos desencarnados. Então, essa nuvem nada mais é do que essas presenças que nos acompanham dos nossos desafetos. E me lembrei agora um tema que trouxemos várias vezes. Comentamos por algumas vezes o caso de uma jovem que ela, por desilusões amorosas, né? Então ela trazia uma tendência ali a não ter um controle dos pensamentos, não ter uma firmeza moral para estar preparada para as situações que a vida nos traz, né? Na idade mais madura, na infância, na juventude, estamos sempre ali lidando com frustrações, seja qual for a nossa faixa etária, frustrações, desencantos, né? Isso faz parte do nosso processo evolutivo, até da nossa necessidade, né? Porque vamos recebendo as consequências daquilo que somos, daquilo que fazemos, ou até mesmo das expectativas que colocamos no outro. Nós colocamos no outro determinadas expectativas, sendo que o outro muitas vezes não estava engajado desta forma como nós gostaríamos que fosse. Aí, isso tudo nascido de uma imaturidade, né? Natural do espírito, né? Desejoso muitas vezes de que algo ali que de bom lhe aconteça nesse sentido afetivo, e ele pode realmente ali, em outras situações, tantas outras situações, não apenas afetivas, situações de promoções no emprego, né, de cargo, espera-se uma situação e não acontece, enfim. Podemos colocar e colocamos muitas vezes expectativas que vão além da vontade do outro, além do radar do outro, né? E vamos sofrer ali frustrações, desencantos. E essa jovem, como falávamos, despreparada para os desencantos, né? As frustrações da vida, ela passa a nutrir um desejo por um desencanto amoroso, ela passa a nutrir um desejo de não viver mais, né? É um processo de fuga das almas imaturas,
das almas que ainda não buscam a Deus, das almas que não conseguem dar um significado para suas vidas, nem tampouco ressignificar as suas vidas devido às mudanças que surgem, né? Em função dessas situações que nos alcançam, mas nós temos que sempre buscar ressignificar as nossas vidas, né? Para continuarmos firmes nos nossos propósitos, mas nem sempre se tem esse preparo e muitas vezes caminha-se para aquele desejo de não existir. E esse desejo de não existir só pode vir de uma mente despreparada no sentido de não conhecer as leis divinas que nos regem, de não conhecer que não somos um corpo de carne, portanto não adianta atingir esse corpo de carne achando que nos livraremos ali da situação que tanto dói, né, que tanto angustia. Por quê? Não somos um corpo de carne, somos espíritos, espíritos imortais, criados por Deus. Mas esse afastamento de Deus nos desliga dessa certeza, dessa convicção que somos imortais. Porque se tivéssemos essa convicção, aquele que tem essa convicção não cometeria um suicídio, por mais dolorosa que fosse a situação que lhe chega. E por quê? Porque ele saberia que ele atingiria o corpo, mas jamais a alma que é imortal. E que logo em seguida se sentiria vivo num corpo prejudicado pelo efeito do que foi causado no corpo físico, com todos os dramas vivenciados, potencializados por toda a situação dolorosa criada. Então, né? Mas essa jovem, então, voltando, ela não tinha esse preparo. Mas o ponto que eu quero chegar é que por não ter esse preparo, ela passou a alimentar esse desejo, foi alimentando esse desejo, já idealizando um copo de veneno, né? Assim, ingerir algo que lhe acabasse com a vida corpórea, né? E assim foi, né? Que num determinado momento, então, ela, depois de planejar, ela vai executar. Na hora que ela vai executar e ela está ali diante daquele veneno, nós sabemos que a ajuda está sempre presente, sempre. Ajuda, o bem é infalível, o bem não falha. Está sempre presente para aquele que quer se ligar ao bem. Então ela teve um lampejo, na hora realmente do ato, ela teve um lampejo de lucidez. E esse lampejo de lucidez foi o suficiente para ela ter uma visão da bobagem que ela estaria cometendo, do quanto ela não deveria fazer aquilo. Ela teve essa lucidez, mas ela nos relata, ela vem através do irmão X e pede para ele contar aos encarnados, né? Através ali da mediunidade do Chico Xavier, ela fala: você que fala aos encarnados, conte isso para eles, que eu tive um lampejo de lucidez. Mas eu já estava de tal forma envolvida com os meus desafetos que ganharam campo em função dos meus sentimentos, né? Da minha falta de fé, da minha falta de confiança. Eles se apropriaram da minha casa mental e como tal, então, né, como senhores do meu pensamento, da minha vontade, das minhas decisões, mesmo tendo esse lampejo e não querendo sorver o veneno, era tarde. Como que num processo hipnótico eu sorvi todo o veneno. Ou seja, ela parte, ela abandona o corpo sem desejar, muito antes não, mas antes do ato,
Nós sabemos que muitos, depois que cometem o ato do suicídio, se arrependem imediatamente, porque são levados justamente por essas situações, por essa nuvem que se achega a nós pelos nossos pensamentos doentios. E ela nos relata que ela não teve forças, mesmo não desejando, porque já estava entregue a um processo hipnótico. Teve culpa? Teve, porque aqui não é julgamento, aqui é análise para o nosso aprendizado. Então, colocando, ela vai sofrer as consequências do seu ato? Vai, porque ela praticou o ato. Mas poderíamos pensar, mas ela praticou o ato, mas não foi por essa injunção, né? Por esse envolvimento, por essas mentes que a hipnotizaram? Mas ela deixou-se hipnotizar. Ela não cuidou da sua casa mental. Ela deixou que eles se assenhoreassem dos seus pensamentos, da sua vida mental. Compartilhando com eles, compartilhando quando eles insuflavam ali, possivelmente, com certeza, né, aqueles pensamentos que potencializavam a sua amargura. Então é isso. Que doutrina maravilhosa que nos esclarece que não há castigos. O que há são consequências. Lei de causa e efeito. Mas vamos continuar então. Exercite-se assim no ministério da oração, meditando quanto às inadiáveis necessidades de libertação e progresso. Cultive a bondade, desdobrando os braços da indulgência, de modo a alcançar os que seguem desatentos e infelizes, espalhando desconforto e disseminando a loucura. Então, como nós temos que buscar Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Desafios da Vida Familiar, que é um livro de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, que ele fala sobre o relacionamento conjugal. Então, pergunta 32. Existe união esponcialícia perfeita? Ou seja, existe na Terra um casamento perfeito? Ele responde: considerando-se que a Terra não é um mundo destinado a espíritos perfeitos, não será difícil entender que, em termos absolutos, a união esponsalícia perfeita não existe por aqui. Contudo, se pensarmos em termos relativos, se admitirmos que as obras são perfeitas do planeta quando elas cumprem a sua finalidade, aí então poderemos falar em casamento perfeito. Um casamento perfeito no mundo não será aquele em que os cônjuges jamais se indisponham, nunca se aborreçam ou se amargurem de algum modo. Não. Há necessidades muitas vezes de se colocar em seus devidos lugares o que esteja desencontrado. Há incômodos relacionais que precisam ser resolvidos e o casal tratará de os resolver. O importante é que não se alimentem aborrecimentos, que não se mantenham diferenças, preconceitos, desrespeitos, etc., incompatíveis com os objetivos de quem anseia pelo verdadeiro bem-querer, pelo amor de fato, pela convivência saudável e amadurecida, no empenho de superar dificuldades na continuada caminhada para Deus. Quando o casal, um dos dois, se imbui dessa realidade e passa a viver esse anelo, esse desejo, o casamento alcança seus propósitos e é perfeito então. Desculpem. Então vejam que ele diz que um casamento perfeito não existe aqui na Terra, até porque nós não somos perfeitos, né? Não podemos exigir de ninguém uma perfeição que nós não temos. Mas quando o casal luta, quando o casal busca ali o respeito, né, o bem-querer, quando esse casal cresce juntos,
Então é uma felicidade, uma perfeição relativa que o casamento cumpre ali a sua finalidade, né? Então ele fala que é muito importante que não se alimentem ali aborrecimentos, diferenças, preconceitos, desrespeitos, porque quando estamos ali na fase do namoro, do noivado, né, muitas vezes até para conquistar o outro, nós não nos mostramos exatamente como somos. Isso é um processo até natural ali de conquista, de sedução. Mas quando chega ali o casamento, quantas vezes vamos deixando de lado ali as pequenas gentilezas, a preocupação com o outro, né? Passamos ali a ter uma vida, se estamos casados, sonhamos ali de novo com uma vida de solteiro. Curiosamente, aqueles que estão solteiros sonham ter uma vida de casado. Ou seja, o mundo perfeito, ele não existe, né? Em qualquer uma das situações, vamos ter ganhos ali, vamos ter aprendizados, mas vamos ter que ceder também. Então, muitas vezes há ali desavenças, como ele diz, o casal terá ali de conversar, de se ajustar, e esse é um dos desafios, né? Dessa conversa, dessa troca, do diálogo, né? De ouvir o outro, porque temos ainda muita dificuldade em conversarmos, em ouvirmos, em pararmos para detectar e para sentir qual a necessidade daquele que convive conosco. Quais os sonhos que essa pessoa acalenta, quais as expectativas. E se não tomamos cuidado, nós vamos deixando que a rotina, que as preocupações do dia a dia, que o trabalho vá ali sufocando o afeto, a afinidade que existia, né? Então nós temos que tomar cuidado para não deixarmos de cultivar ali as pequenas gentilezas, esse olhar atento àquele que Deus ali colocou ao nosso lado, né? A Joana de Ângeles, ela fala de uma maneira bastante interessante no livro SOS Família, de situações ali, de sinais de alarme, né, que vão provocando um afastamento do casal, às vezes um afastamento silencioso. Por exemplo, silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos, quando o casal está junto. No início se fala, se troca informações, compartilha como foi o dia, mas de repente começam aqueles grandes silêncios em que não se tem assunto. Um tédio inexplicável diante da presença do companheiro ou da companheira. Ira disfarçada quando o consorte ou a consorte, né, quando o companheiro emite uma opinião. Então, de repente, tudo que o outro fala nos irrita, nos incomoda, talvez até a própria voz em si já nos traz ali o desagrado. Então ele vai citando pontos ali de muita atenção, de muito cuidado, porque são pontos importantes que podem ali ir minando ali essa afinidade, esse relacionamento. Saturação dos temas habituais, né? Deixamos ali de falar sobre os temas do dia a dia, fugindo para intermináveis leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Então cada um se isola, às vezes a mulher ali fica na novela, o homem numa série ou no computador, e de repente cada um ali começa a criar o seu próprio mundo, as suas próprias atividades, sem que não tenha nenhum momento ali de alguma atividade em comum, né, que é tão importante para o casal. Irritabilidade contumaz, né, frequente, sempre que se avizinha do lar. A pessoa começa a voltar para casa e só de se aproximar já começa a ficar irritada. Por isso é que é muito interessante, assim como nós devemos nos preparar para sairmos de casa, fazermos a nossa prece de manhã, a nossa oração, né, pedindo a Deus ali que seja um dia produtivo, que nos ampare, nós também deveremos nos preparar para voltar para casa, igualmente ali fazendo uma prece, ainda que mentalmente, para que quando nós voltarmos para casa, nós possamos trazer conosco boas vibrações, bons pensamentos, para não deixar que essa irritação ela ganhe força dentro de nós. E às vezes por coisas pequenas,
que vão se acumulando, que vão sendo coisas que são mal resolvidas, mas que se nunca são faladas, elas ganham ali uma proporção gigantesca, até o dia em que um ou outro explode. Então, por isso é tão importante ali essas conversas, né? Não só elogiando, né? Estimulando ali aquele que convive conosco, salientando ali as qualidades, mas também nas dificuldades, nós com equilíbrio, claro, compartilharmos aquilo que nos incomoda, aquilo que nos chateia, porque a gente fala, poxa, mas a pessoa convive comigo há tanto tempo, mas ninguém tem ali uma bola de cristal para saber exatamente tudo aquilo que se passa dentro da nossa cabeça. Então existe um ponto de equilíbrio, né? Não ali falarmos tudo que nos vem à mente, né? Não deixar ali que a emoção, que a raiva nos domine, mas também o outro extremo, daquele que nunca fala, daquele que nunca se posiciona, né? Que sempre se acha devedor, por isso ele não se julga no direito de emitir uma opinião. Isso também não é saudável, porque chega um ponto que isso pode ali ser como uma panela de pressão que explode em algum momento, né? Então o equilíbrio é sempre saudável. E aí o aprendizado do falar, é o aprendizado do ouvir, né? Do ouvir ali com calma, com atenção. E temos muita dificuldade em ouvir, né? Sobretudo quando se trata ali de alguma coisa que nos desagrada, de uma crítica ainda que construtiva. Mas esse é um exercício não só de uma vida, de várias existências que nós temos que cultivar ali dia a dia, né? Ele fala também do desinteresse pelos problemas do outro, né? Quando nos preocupamos somente com a nossa rotina, com a nossa vida. Falta de intercâmbios de opiniões e atritos contínuos que ateiam fagulhas de irascibilidade, né, de raiva, capazes de provocar incêndios em forma de agressão desta ou daquela maneira. E é muito interessante o que ela fala aqui. Antes que as dificuldades abram distâncias e os espinhos da incompreensão produzam feridas, justo que se assumam atitudes de lealdade, fazendo um exame das ocorrências e tomando-se providências para sanar os males em pauta. Assim, a honestidade lavrada na sensatez que manda abrir-se o coração um para o outro, consegue corrigir as deficiências e reorganizar o panorama afetivo. Vejam o que ela diz. É natural que ocorram desacertos. Então é natural que tenhamos ali uma outra dificuldade, até períodos mais difíceis, mas ela diz, ao invés, porém, de separação, reajustamento. A questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que já possui. Então, quantos casais em momentos de dificuldade já pensam, eu preciso procurar alguém, não existe mais afeto, né? E ela diz, a questão não é de uma nova busca, mas de redescobrir o que possui. Ou seja, cada um ali procurar rever, ceder um pouco, lembrar ali de todo o afeto, de tantas lutas juntos, porque pode ser que seja uma fase, seja uma situação difícil, mas nós não devemos deixar ali que essas situações sufoquem, apaguem toda aquela história que foi construída juntos ali, né? Então a gente sabe que há casos gravíssimos que ali chega até o ponto da agressão física, até constante, né? Mas há casos ali que se nós cedêssemos um pouco, abríssemos mão um pouco do nosso orgulho, conseguíssemos falar e conseguíssemos ouvir o outro, quantas crises seriam superadas e esse relacionamento ele permaneceria ali, talvez até mais forte do que antes, quando esse casal se une e decidem ali abrir mão de alguma coisa em prol ali desse afeto, dessa afinidade que existe, mas ela pode estar sendo sufocada, como ela diz ali, pela rotina, pela falta de tempo para o outro, pela falta de diálogo e tantos outros aspectos, né?
antes da decisão precipitada, ceder cada um no que lhe concerne a benefício dos dois. Se o companheiro se desloca da família, que a esposa refaça o lar tentando nova fórmula de reconquista e tranquilidade, né? E se a companheira se afasta, pela irritação ou pelo ciúme, tolere o esposo, conferindo-lhe confiança e renovação de ideias. O cansaço, o cotidiano, a apatia são elementos constritivos da felicidade. Então vejam que o cansaço, a rotina, o cotidiano, ou a apatia, a falta de iniciativa, né, acabam sendo elementos que vão ali, como foi dito antes, minando, né, esse relacionamento. Então, é muito importante que o casal tenha ali os seus projetos individuais, tenham seus objetivos, mas é importante que eles tenham projetos em comum, sonhos em comum, objetivos em comum e que lutem juntos ali, não é? Então, evitando ali a rotina. Quantos casais nunca mais saíram sozinhos? Aqueles que gostavam de dançar nunca mais saíram para essa atividade que antes dava tanto prazer. Então, como ela diz, redescobrir o que já possui, né? Ou seja, resgatar ali esses momentos a sós, esses momentos juntos. É claro que não vai ser como no tempo de namoro, mas tem muita coisa boa que podemos ali resgatar e fortalecer ali esse casamento, essa união e o equilíbrio ali de toda a família, não é? Enfim, são alguns pontos aí para que nós possamos refletir, não é? E sempre buscando, o Divaldo fala também do autoconhecimento, sabemos quem somos para que a gente não projete no outro toda a nossa felicidade, né? Eu sou infeliz porque minha esposa não corresponde àquilo que eu esperava dela, ou a esposa que fala a mesma coisa. Mas nós temos que amar os outros, mas nós temos que também ali saber quem somos, ter ali o amor próprio, o respeito próprio, né? Para que a gente ali não transfira para o outro toda a expectativa da nossa felicidade, né? É claro que é muito importante ali num casamento quantos momentos de alegria podemos ter, mas nós temos que nos conhecer, né? Até para que nós saibamos quais são as nossas reações, até nos momentos mais difíceis, né? Porque podemos ali, ao invés de agirmos, nós simplesmente reagirmos. Quando ali visitados pela contrariedade, pela irritação, né? Se nós não temos o conhecimento de como nós somos, das nossas emoções, nós podemos tomar ali decisões precipitadas, até violentas, que podemos nos arrepender pelo resto da vida. Por isso o Divaldo fala que no relacionamento, esse autoconhecimento ele é extremamente importante. Procurarmos nos conhecer e também conhecer e compreender quem é a outra pessoa, qual a educação que ela teve, quais são as crenças que ela traz, porque compreendendo isso nós vamos entender, compreender e perdoar até algumas atitudes que o outro possa tomar quando nós entendemos, compreendemos o que motiva, que muitas vezes é muito mais pela falta de maturidade, de experiência, do que propriamente por uma atitude maldosa, né? Mas quando estamos feridos, nós temos essa tendência a encarar ali como maldade do outro. Enfim, fica aí esse convite para o cultivo ali, percebendo as qualidades que o outro traz e estimulando, assim como temos esse desejo de sermos também valorizados, né, de que o outro também nos estimule, nos incentive nas lutas ali do dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre.